irmãos. Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez em Malaquias capítulo 1, no versículo 14, para nós podermos hoje, se Deus quiser, concluir esse primeiro capítulo do livro de Malaquias. Então, Malaquias 1, versículo de número 14. Vou fazer a leitura então. Pois seja maldito o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é temível entre os gentios. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, por podermos ler e meditar e compreender a Tua palavra através do Teu Espírito Santo. É exatamente a Ele que nós recorremos nesta noite mais uma vez, pedindo que Ele nos ilumine, que Ele possa nos dar graça, nos dar capacidade para poder entender aqui o que o Senhor tem para dizer para nós nesta noite, e que seja tudo para a glória e louvor do Teu nome. Que o Senhor possa nos dirigir, que o Senhor possa nos capacitar para que este seja um momento onde a Tua palavra há de nos edificar, há de confrontar-nos diante das nossas dificuldades, diante dos nossos pecados, e possa nos trazer respostas e orientações que serão úteis para que nós possamos viver uma vida que lhe agrada. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Na última quarta-feira, nós tratamos neste mesmo versículo e paramos no assunto onde Malaquias fazia mais uma declaração a respeito do Senhor, dizendo: eu sou grande rei. Nós, na última quarta-feira, falamos a respeito de como Malaquias estava indicando que Deus ia lidar com a questão dos pecadores irreconciliáveis, dizendo que eles seriam amaldiçoados. Então, a declaração que Malaquias fez foi o seguinte: que seja maldito os enganadores, se referindo aos sacerdotes e também ao povo, que prometia ao Senhor fazer-lhe uma oferta pura, mas que oferecia a ele um animal defeituoso. Então, a esses enganadores, a esse que prometia ao Senhor ofertar-lhe uma oferta verdadeira e adequada, e oferecia algo que era impuro, então Malaquias disse: malditos serão os enganadores que agem desta forma. Esta é uma das declarações importantes aqui e bem interessante deste último versículo. E a segunda delas é quando Malaquias diz: eu sou grande rei. É isso que nós vamos tratar hoje, desta declaração, e também da última declaração, que é: o meu nome é temível entre os gentios. Então, ao fazer esta declaração através do profeta Malaquias, parece que Deus está querendo chamar a atenção do povo para que eles se lembrassem de sua singularidade como o único e verdadeiro Deus. Não um Deus como os deuses dos povos vizinhos, mas como Deus incomparável. Isso faz sentido porque o modo pelo qual o povo de Israel estava lidando com o seu Deus em muito assemelhava com o mesmo modelo usado pelos povos vizinhos, lidando com seus deuses ou com seus falsos deuses. O povo de Israel estava tratando o seu Deus como se fosse alguém que pudesse ser manipulado e como se fosse alguém que pudesse ser chantageado. Eles estavam buscando um Deus que pudesse lhes servir e atender suas próprias e particulares demandas. Então isso poderia assemelhar-se muito com o tipo de relacionamento das nações vizinhas com seus falsos deuses. Malaquias então os repreende e vai dizer para eles:
a respeito de Deus: eu sou o grande rei, apontando para a sua majestade como Deus autoexistente, Deus autossuficiente, cujo nome significa o próprio ser de Deus. E portanto, esse Deus é o único e digno de ser adorado e temido, primeiramente entre os judeus, a quem primeiro se revelou, e também por toda a terra. Então, Malaquias diz, falando do Senhor: eu sou o grande rei. O Senhor se apresenta aos sacerdotes e ao povo, ele se reapresenta aos sacerdotes e ao povo. Parece que é como uma tentativa de trazê-los de volta a sensatez. Parece que era uma tentativa de fazer com que eles tivessem a sua memória, a saúde da sua memória, da sua consciência, recobrar esta consciência deles, para que eles se atentassem novamente para a pessoa de Deus, dizendo: eu sou grande rei. É interessante que essa tradução da ACF diz: eu sou o grande rei. Uma outra tradução vai dizer: eu sou um grande rei. Mas uma outra tradução que eu nem recomendo tanto, mas que achei que foi muito feliz quando traduziu: eu sou o grande rei. A tradução da NVT. Então, achei bastante interessante, porque de fato ele é o grande rei. Então, Malaquias está dando o devido destaque ao rei de Israel, um rei que é superior a todos os outros reis da terra, um rei de uma outra categoria, aliás, de uma categoria muito mais excelente, categoria essa que só existe ele, não há nenhum outro rei da mesma categoria do que o rei de Israel. Malaquias chama a atenção ao povo para este rei. Deus se reapresenta ao povo dizendo: eu sou o grande rei. Este rei, ele não há outro igual a ele, cujo domínio é absoluto, cuja palavra é a lei maior, que não pode ser revogada e nem sequer questionada. Nada e nem ninguém pode escapar da onisciência do seu poder. Ele tudo sabe, ele tudo conhece, ele tudo vê. Então aí surge uma pergunta: como então este povo ousa tentar enganar e mentir para esse Deus? Ele é o grande rei, onisciente, onipotente. Então, Malaquias enfatiza: eu sou o grande rei. Dizia ao Senhor pela boca de Malaquias: e este povo não me reconhece, me trata como se eu fosse um Deus fraco, alguém que pudessem manipular. Esta é a postura do povo de Israel diante do grande rei. Malaquias, com estas palavras, com estas implicações aqui das suas declarações, deve nos fazer pensar. Quando olhamos para estas palavras, para esses escritos, percebemos que o tipo de sacrifício oferecido ao Senhor é o que revela, é o que mede, é o que demonstra o que está no coração do ofertante. Se aquele que está ofertando ao Senhor de fato deseja honrá-lo ou se pretende desprezá-lo. Então é o tipo de oferta levada a Deus que revela o que está no coração do ofertante. Qual é a sua disposição de fato, se é honrar ou se é desprezar ao Senhor. O apóstolo Paulo, quando vai falar a respeito deste assunto, eu vou apenas parafrasear Paulo aqui, ele diz que devemos nos oferecer ou nos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, dando a ideia de algo completo, de uma vida inteira de adoração, de algo íntegro, e que nos faz entender que todos os nossos atos têm um resultado, que nenhuma das nossas obras é neutra ou em vão. O que fazemos resultará em adoração ou em desprezo ao grande rei.
Quão grande deve ser, então, o nosso temor ao compreender essas coisas? Tudo que fazemos redunda em glória ou em desprezo ao Senhor. Os nossos movimentos, então, devem ser espiritualmente calculados. Não é a minha ou a sua vontade que deve prevalecer. Eu não posso agradar ao meu próximo se para isso eu tiver que ofender ao meu Deus. Eu não devo servir às minhas próprias convicções corrompidas pelo pecado. Eu não sou dono de mim. Não tenho direito sobre o meu corpo, pois agora sou escravo. Tudo pertence ao grande rei. É a vontade dele que deve ser respeitada, não é a minha. Os bens materiais que possuo, inclusive, não são meus. As 24 horas que recebo por dia não são para fazer as minhas coisas, mas para trabalhar para o reino, servindo ao rei. A vida da qual ainda desfruto deve ser para a glória dele. Isso significa reconhecer a majestade e a incomparável beleza do grande rei, o que o povo de Israel nos tempos de Malaquias não conseguiu fazer. Existe um versículo clássico. Desculpa aí, gente, eu pus no zero, mas continua. Existe um versículo clássico em Paulo, 1 Coríntios 10, 31, que nós estamos já cansados de ouvir, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fareis para a glória de Deus. Esse versículo parece ser tão comum, tão simples, né? Mas se nós pensarmos bem no que Paulo está dizendo, quer comais, quer bebais. Comer e beber são atos que nós fazemos todos os dias. São coisas que nós não podemos fugir disso. Disso depende da nossa sobrevivência física. Todas as outras coisas, de todas as outras coisas que fizermos, fazei todas. Fará todas. Você deve fazer todas para a glória de Deus. Então, isso significa tudo que nós fizermos, ele resulta em alguma coisa. Tudo. Paulo diz tudo. Então, a gente ouve este versículo e acha que é tão comum, tão normal escutar isso, eu já conheço. Mas qual a implicação disso para nós? O que isso tem significado para nós? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fareis ou façais para a glória de Deus. Se tirarmos Paulo, vamos fazer de conta que não é Paulo que está dizendo, mas que está dizendo isso é o próprio Deus, porque de fato é. Deus dizendo, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a minha glória. Acho que assim o peso fica maior sobre nós. É Deus que está dizendo, não é uma sugestão. Não é uma sugestão. É algo que tem um peso, tem um imperativo. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. É por isso que eu disse no meio dessa aplicação, quão grande deve ser o nosso temor ao compreender que é o tipo de sacrifício que oferecemos ao Senhor, que revela o que está no nosso coração. Quer saber quem é o ofertante, diz o Senhor? É só olhar para o sacrifício que Ele oferece. Ele está demonstrando exatamente o que Ele pretende fazer. Se a sua pretensão é de honrar o seu Senhor, ou se é de desprezar o seu nome. Então, tudo o que fizermos não é em vão, não é por acaso, mas todas as nossas ações, todos os nossos atos, ele tem um efeito, seja para a glória de Deus, seja para o desprezo dele. Então, tentar enganar a Deus é simplesmente querer reduzi-lo ao nível ou ao patamar insignificante
da raça humana. É algo altamente ofensivo à sua dignidade. É ignorar o seu posto exaltado de Deus onipotente e onisciente. Portanto, devemos ter cuidado para não falarmos ou sequer pensarmos que Deus não leva em conta, inclusive, nossas pequenas falhas, nossos mínimos deslizes, e que algo passa despercebido e que Ele não observa quando, com pequenos atos, desprezamos o seu nome. É aquela fofoquinha santa, é aquela mentirinha sutil, é aquela vingança camuflada, guardada no campo da mente, no fundo do coração. Todas essas coisas que fazemos são nossas obras, nosso serviço, os quais ofertamos ao Senhor. Não há como separar, não há como separar, não é possível separar. Lembram? Tudo que nós fazemos redunda em glória ou em desprezo ao Senhor. Tudo é dele. A totalidade da nossa vida e de nós está a serviço do grande Rei. Isso, na verdade, é um privilégio. Aliás, o maior dos privilégios. Nós temos um Rei que nos escolheu como seus súditos e nos colocou no seu reino. Servi-lo é um privilégio, aliás, é o maior dos privilégios. Porém, tem suas implicações. Mas se nos submetermos a Ele, ao grande Rei, encontraremos tudo o que precisamos nele para servi-lo de modo apropriado e alegremente. Porque nós somos escravos voluntários, pois o amor do nosso Senhor, do nosso grande Rei, nos constrange e desejamos então servi-lo para sempre e de boa vontade. E a segunda declaração que nós temos aqui em Malaquias é: o meu nome é temível entre os gentios. A ideia aqui de Malaquias é que os gentios, diferente dos israelitas, estavam reconhecendo e reconheciam a grandeza e o poder do Senhor. Com essa declaração, Malaquias está nos remetendo de volta ao versículo 11, onde ele vai dizer que ofertas puras e incenso eram oferecidos a Deus do nascente até o poente do sol. Onde os gentios são citados como um povo que lhe oferece incenso e ofertas puras. Isso demonstra um evidente contraste com o povo de Israel, que pretendia enganar a Deus, fingindo lhe ofertar do melhor do seu gado, mas que tudo não passava de falsa encenação, pois eram hipócritas e ingratos. E é por isso que Malaquias, em nome do Senhor, vai declarar dizendo: pois seja maldito o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete oferecer ao Senhor promete e oferece ao Senhor aquele que tem mácula. O meu nome é temível entre os gentios. O povo de Deus carrega sobre si o nome do Senhor. A lei tinha como um propósito tratar a questão moral do povo israelita para que refletissem o verdadeiro caráter do Senhor, para que fossem capazes de representar o Deus justo e santo ao qual pertenciam. A igreja hoje, da mesma forma, carrega o nome de Cristo, e todos que se dizem discípulos de Cristo o representam de alguma maneira diante do mundo. Resta saber qual é o Cristo que nós temos representado. Se é o da Bíblia, aquele que é humilde e manso, justo e compassivo, fiel e obediente ao Pai, e que não viveu para fazer a sua própria vontade, mas a de Deus. É esse Cristo que nós representamos, é a Ele que nós estamos apresentando para as pessoas.
O outro Cristo, que agora é inventado, segundo os padrões do próprio mundo, esse Cristo é diferente, é bem o oposto deste primeiro. Então, é o seu e o meu cristianismo, é a sua e a minha vida cristã que vai mostrar para os de fora qual o Cristo que nós representamos. Quando as pessoas olham para nós, não para a nossa imagem física, como a gente escuta muito aí fora, os pentecostais dizerem, antigamente a gente olhava de longe e reconhecia aquele que era o servo do Senhor. Até que, em parte, ele tem razão. O problema é que eles estão dizendo das vestes, do cabelo, da unha sem pintar, da orelha sem brinco. Mas não é isso. O que faz nós sermos reconhecidos como aqueles representantes do Cristo da Bíblia é o nosso caráter, refletindo a glória de Deus. Não é o nosso exterior, mas é o nosso interior. É claro que isso vai refletir também no nosso exterior, mas o sinal tem que começar de dentro. De outra forma, é apenas a capa, é apenas a máscara, mas não é a verdade. Então é o seu e o meu cristianismo que vai demonstrar para os de fora em qual Cristo nós cremos, qual Cristo nós representamos, isso pode tornar as pessoas que estão nos vendo, isso pode torná-las tementes ou indiferentes ao nome dele. Malaquias diz sobre Deus: o nome do Senhor é temível entre os gentios. O nome de Cristo só pode ser temível dentre os gentios, dentre os pecadores, se nós de fato o representarmos da maneira com que de fato ele é. As pessoas que olham para os, entre aspas, crentes e vê neles uma postura que, ainda que são incrédulos, sabem que não glorificam a Deus, eles vão dizer: eu não quero ser cristão como aquela pessoa, eu não quero ser crente como fulano é. Para ser crente como ele é, melhor continuar como estou. A pessoa está dizendo então: eu não quero este Cristo em quem esta pessoa diz crer e servir. A este Cristo eu não quero. Qual Cristo você e eu temos representado lá fora? É aquele do qual o povo necessita desesperadamente para salvar a sua alma da morte e da condenação? Ou é apenas um Cristo para ajudá-los em suas dificuldades com esta vida passageira? Ou, como normalmente desejam? Não podemos nunca oferecermos Cristo para as pessoas com este propósito de resolver os seus problemas pessoais. Ou elas aceitam Cristo como Salvador de suas almas e Senhor de suas vidas, ou fiquem certas que nunca desfrutarão de sua presença. Ou aceitam Cristo desta forma, ou então tenham certeza que nunca o terão. Quando nós olhamos então para tudo que Malaquias descreveu aqui, nesse primeiro capítulo, a gente percebe que nós temos aqui um retrato, ou um quadro de um povo que não estava satisfeito em Deus e nem com Deus. Malaquias está preocupado em restaurar a adoração do povo quanto ao seu Deus. O profeta Malaquias expõe esta realidade ao avaliar e condenar os sacrifícios que eram oferecidos ao Senhor, pois eram inapropriados, e isso denunciava o estado de corrupção do coração dos ofertantes, que haviam se desviado do seu Deus, e por isso estavam negando-lhe prestar um verdadeiro culto ou a adoração
que lhe era devida. Malaquias tem como propósito final restaurar a adoração, trazer de volta este povo para diante do seu Deus, mas de joelhos dobrados, com um coração arrependido, disposto a de fato servi-lo e adorá-lo da maneira que a lei estabelece, da maneira que o Senhor é digno de ser adorado. Então a adoração, o culto verdadeiro, é o que dá o tom aqui nesse livro de Malaquias. O culto de acordo com a vontade do Senhor, o culto que honra de fato a Deus, o culto que Deus verdadeiramente recebe, o culto que é genuíno de um coração arrependido e de aquele que de fato ama ao Senhor. É isso que Malaquias está tentando aqui convencer a este povo de que o caminho que eles escolheram é exatamente o inverso daquilo que devia ser. Então, é importante que nós aprendermos com este livro de Malaquias e guardarmos para toda a nossa vida, é que adorar ao Senhor é o primeiro propósito para o qual Deus salvou o seu povo. Primeira coisa, primeiro o que está no top 1 do povo de Deus é adorar a Ele, é servi-lo, é prestar-lhe culto. Deus criou homens para lhe adorar. Deus, através da obra e da pessoa de Jesus Cristo, restaura e restaurou os seus escolhidos para que Ele adorem em espírito e em verdade. Qual é o primeiro? Qual é o papel da igreja? Qual é o papel dos filhos de Deus? É adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Muito se fala em missões. Muitas igrejas, a maioria delas, inclusive as igrejas bíblicas, pregam que a igreja precisa fazer missões. A igreja deve ser uma igreja missionária. Isso não é mentira. Mas poucas igrejas se preocupam com a verdadeira adoração. Poucas igrejas se preocupam em alertar o seu povo, em ensinar o seu povo a adorar a Deus da maneira correta, desviando de qualquer exaltação humana, desviando de qualquer glória para o homem, mas direcionando todo louvor a Deus. Este é o papel da igreja. Missões são importantes, é claro. Missões aparecem, vamos dizer, em segundo lugar. Muitas vezes temos a impressão que missões aparecem no topo dentre as metas que Deus estabeleceu para o seu povo, mas não é verdade. A adoração, sim, é o primeiro propósito de Deus para o seu povo. Aliás, missões existem por falta de adoração. É porque não tem adoradores que precisam de missão. As missões são feitas para resgatar o povo, para trazer-lhes e restaurar-lhes, para que adorem ao Senhor fazendo a sua vontade. É através das missões da igreja, de um povo verdadeiro adorador, que outros adoradores serão acrescentados, como diz lá em Atos 2:42. À medida que a igreja medita na palavra, ora, tem uma comunhão perfeita, o Senhor então realiza missões, acrescentando a essa igreja todos que têm que ser salvos. É isso. A igreja adora e o Senhor é que faz missões. É através da igreja, mas primeiro é através de um povo adorador que as missões acontecem. Porque missões existem por falta de adoração. As missões são o meio pelo qual pessoas são trazidas e restauradas para que adorem a Deus, fazendo a sua vontade. Homens são beneficiados através das missões, pois são restaurados a Deus através delas, e todos dependem de Deus. Então missões são para os homens. Mas o ser mais importante não é o homem, mas é Deus o ser mais importante, porque está acima de tudo e de todos. Portanto, a adoração a Ele está no topo de todas as prioridades. Esta é a exigência maior do próprio Deus para a humanidade. Então Deus, quando o povo estava ali, oprimido, exilado,
ele foi lá e pediu para Moisés retirar o povo para ir até o deserto adorar-lhe, prestar-lhe culto, prestar-lhe adoração. Então, adorar ao Senhor é o propósito para o qual Deus salvou o seu povo. Até porque as missões um dia cessarão. Quando todos os povos dobrarem seus joelhos diante de Jesus Cristo e confessarem que Ele é o Senhor, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, as missões deixarão de existir. Mas a adoração, esta permanecerá para sempre. Ela transcende o ambiente terrestre e avança para a eternidade, onde para todo sempre os filhos de Deus o adorarão, dizendo em uma só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor. É o Senhor dos exércitos. E alegre-se, Ele te escolheu para estar lá, fazendo parte deste ininterrupto povo celestial, pelos séculos dos séculos. Amém. A adoração ao Senhor é a maior e mais importante atividade para o povo de Deus na terra. Missões é a segunda maior. No céu, a adoração será não só a maior, mas a única atividade do povo de Deus. Na verdade, a adoração permeia todos os aspectos da vida dos santos. Então, quando fazemos missões, estamos primeiramente adorando a Ele. Mas não só o adoramos quando fazemos missões. Por isso que o objetivo maior de Malaquias era restaurar o culto, a verdadeira e genuína adoração ao Senhor. Havia uma promessa de restauração política e financeira para o povo de Israel, por parte de Deus, sim, e que certamente seriam cumpridas. Mas em primeiro lugar, veio o reestabelecimento da comunhão do povo com seu Deus, através de uma adoração justa e apropriada ao Deus Santo, à altura da dignidade do grande Rei. Uma outra questão importante que está em destaque aqui, neste primeiro capítulo de Malaquias, é o papel e a responsabilidade da liderança sobre o povo. Em razão do descaso dos sacerdotes com o ofício para o qual foram designados, estes foram acusados duramente por Malaquias como os principais responsáveis pelo desvio do povo. Malaquias disse: foram vocês, sacerdotes, que desprezaram o nome do Senhor. Esses sacerdotes foram marcados pela sua negligência com a obra de Deus. Para nós, que somos uma igreja iniciante, isto soa também como um alerta da parte de Deus, para que façamos boas escolhas quanto à liderança da nossa igreja, e que os escolhidos estejam cientes de suas responsabilidades e das implicações destas. Estes líderes ficaram marcados pelo péssimo trabalho prestado a Deus, e por isso Malaquias os confrontou duramente, e não os poupou da culpa. Mas o povo, embora também tivesse sua parcela de culpa, sofreu grande dano, a serem conduzidos por guias cegos. Os líderes estão sempre diante deste desafio de conduzir o povo à verdadeira adoração, através do ensino fiel das verdades das Escrituras Sagradas e através de seu exemplo como obreiro aprovado. Este é o papel fundamental dos líderes: conduzir o povo à verdadeira adoração. É por isso que ele precisa ser alguém responsável quanto à pregação do Evangelho e fiel às Sagradas Escrituras, fiel às verdades bíblicas, e precisa ser um exemplo como pessoa, para que não caia em descrédito diante do povo. E aqui, para encerrar, eu estava estudando um comentário bíblico em que o autor disse que quando ele estava sendo ordenado para o ministério na igreja, o ministro ou o pastor que o conduziu nessa ordenação lhe alertou a respeito de 3 pecados que o obreiro ou o ministro deve evitar.
primeiro pecado que o obreiro deve evitar, segundo este comentarista, é a preguiça. Um obreiro preguiçoso não é obreiro, né? Na verdade, não tem obreiro preguiçoso, né? Tem preguiçoso que diz que é obreiro. Uma outra coisa importante, um outro pecado que o líder deve evitar é excessiva ambição. O líder, pelo poder que ele exerce sobre a igreja, pela autoridade que ele exerce sobre a igreja, por causa da sua liderança, isso é natural, ele não pode se aproveitar desta oportunidade para explorar as pessoas. Então, o seu coração deve ser livre de excessiva ambição. Por que excessiva? Porque a ambição ela tem uma conotação de desejar alguma coisa. E desde que seja equilibrado, isso é natural das pessoas. Mas a excessiva ambição já é um ponto de desequilíbrio. Então, a esse tipo de coisa, o líder necessariamente precisa evitar. E a última aqui, que é bem interessante, é ser um pregador chato. O que é um pregador chato, segundo pensa aqui este comentarista? É aquele pregador cujas pregações são mal elaboradas. Ele chama isso de pregações, de pregadores que vão para o púlpito despreparados e fazem com que os seus ouvintes desinteressem pela Bíblia, considerem a Bíblia algo chato, porque a sua pregação não é uma pregação bem elaborada, porque ele, na verdade, foi um obreiro preguiçoso. Ele não dedicou tempo, ele não se desgastou para fazer uma pregação que fosse entendível, que fosse compreensível, que fosse dinâmica. E é claro que, salvo as limitações de cada um, mas é possível mesmo os mais limitados conseguirem ser fiéis a Deus em suas pregações. E ele conclui dizendo que estes ministros que são desta forma, eles são ministros que estão desprezando a Deus, assim como os sacerdotes o fizeram, assim como os sacerdotes que negligenciaram o seu chamado e o seu trabalho. Estes tais também estão no mesmo caminho, estão fazendo a obra de Deus de maneira relaxada, de maneira negligente, de maneira inapropriada. Que o Senhor nos ajude e nos livre destas coisas, e que tudo que nós fizermos de fato possa redundar a Deus glória, não desprezo. Que Deus nos abençoe e nos conduza para servirmos a Ele de forma fiel e verdadeira. Oremos. Senhor Deus, obrigado. Nós te louvamos por esta palavra, por tudo que ouvimos, e pedimos ao Senhor que nos ajude, porque a nossa vida está nas tuas mãos e tudo o que fizermos precisa ser para glorificar o teu nome. Afinal de contas, nós estamos num reino do qual o Senhor é o rei, e nós somos os teus súditos, somos os teus escravos, e portanto somente ao Senhor devemos servir. Que não é a nossa vontade que deve ser obedecida ou que deve ser respeitada, mas tudo tem que ser para te glorificar. É a tua vontade que deve prevalecer na nossa vida. Nós pedimos ao Senhor que nos capacite para isso a cada dia, e que não nos deixe esquecer nem um momento que cada passo que dermos, Ele influenciará naquilo que estamos fazendo e oferecendo ao Senhor. Que o Espírito Santo possa nos alertar todo momento, para que as nossas ações não sejam desprovidas da iluminação do Espírito Santo e do temor de Deus, a fim de glorificarmos ao Senhor em tudo. O Senhor nos abençoe e nos dê uma noite na tua santa presença. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.